Com certeza você já ouviu falar em impressoras DLP, impressoras LCDs e que você tem que comprar uma impressora, já tem vários motivos sobre isso, vou até deixar um link aqui para vocês, mas ninguém nunca te disse quais são as manutenções que essa impressora pode dar. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar, qual a periodicidade que eu tenho que trocar essas peças dela. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dunk 3D, esse canal maravilhoso que te mostra tudo sobre impressão 3D na odontologia e parte de odontologia digital também, que faz parte de tudo, de um conjunto ali, um globinho geral. E antes de ir pro vídeo, eu quero te fazer um convite. Você aí que quer aprender mais sobre maquiagem, aprender mais sobre como fazer uma peça impressa em 3D, impressoras LCDs, que é a parte mais difícil, impressoras DLPs também, como a Sprint Ray, eu vou dar um curso em Rio Preto no dia 19, 20 e 21 de fevereiro. Esse curso é um formato novo que eu tô trazendo, um formato onde a gente vai falar 3 dias sobre impressão 3D de coroas fixas sobre dente, fixas sobre implante, coroas comuns, onlays, inlays, faceta com cutback, para que a gente consiga manter mais tempo essa maquiagem em boca. Vocês vão aprender a desenhar tudo isso num software 100% gratuito também e aprender todas as dicas de acabamento, polimento dessas resinas. A gente vai trabalhar com a resina impressa de diversas marcas e de várias tonalidades também. Isso é algo que tem crescido nos últimos tempos, principalmente quando a gente fala ali de translucidez, uma resina mais opaca, uma resina mais translúcida e como que eu posso trabalhar com elas na minha impressora 3D. Então se é algo que te interessa, eu vou deixar o link aqui embaixo do curso Layers e como esse vídeo, né, ele é atemporal, eu vou deixar sempre o link aqui para você poder entrar em contato com o próximo curso, caso esse já tenha passado e você não tenha visto aí, e infelizmente não participou. Mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Como toda máquina, pessoal, a gente sempre vai ter alguma manutenção, de alguma certa maneira, né? Tem máquinas que a gente tem uma manutenção menor, tem máquinas que a gente tem uma manutenção maior, e a gente tem que saber lidar com isso e como fazer essa manutenção e quando fazer essa manutenção também. E percebam que aqui, quando a gente fala de manutenção, é algo que depende muito do gasto, né? Do quanto você usa aquilo. Se você usa muito o seu carro, provavelmente você vai ter uma manutenção ali periódica maior. Quando eu penso em impressora 3D, é a mesma coisa também. A gente tem alguns fatores que vocês vão ver que realmente faz com que a gente tenha que ter essa certa manutenção, mas sempre quando a gente pensa em impressoras LCDs ou impressoras DLPs, a gente sempre vai ter algum tipo de manutenção. Então eu vou trazer 4 manutenções aqui que é interessante você fazer, interessante você sempre estar de olho para que você não tenha uma distorção na sua impressão, para que você não tenha a perda do seu LCD, para que você não tenha aí maiores dificuldades com o tempo, conforme você vai usando a sua impressora. Claro que é indiscutível, a gente, conforme vai usando a impressora, ela vai sendo desgastada. Quando eu penso numa DLP, a gente tem ali uma manutenção menor dela. Quando eu penso numa LCD, ela vai sempre ter uma manutenção um pouquinho maior. Mas as duas sempre vão ter que, uma hora ou outra, a gente vai ter que mexer nela. A primeira manutenção que a gente vai falar é sobre a troca do FEP. Para quem não sabe o que é o FEP nada mais é do que uma película que fica, ela pode ser de vidro ou de plástico. A grande maioria, 95%, é um plástico. E até as que são de vidro, elas são envoltas por um plástico, tá? Aonde a gente consegue passar a luz e manter a resina ali no tanque líquida. Então ele vai permitir com que passe a luz, passando a luz, ele ainda mantém a resina líquida lá em cima, não deixa vazar, ele consegue ali junto com o VAT, que seria o nosso tanque, ele consegue manter a resina parada ali no tanque e mesmo assim deixar passar a luz. Por isso vocês veem que embaixo dele é transparente. E é isso que a gente chama de FEP. O FEP, pessoal, ele é da mesma família do Teflon. Por quê? Ele tem que aguentar alta temperatura e ele também tem que não grudar, né? Porque se ele grudar ali, o seu objeto vai ficar ali e não vai fazer sentido, ele não vai imprimir. Só que com o tempo ele vai desgastando, assim como sua panela de Teflon. Por mais que a gente tome bastante cuidado, como usar espátulas de silicone, ele sempre vai sofrendo um desgaste. Então, o FEP é a primeira coisa que vocês vão trocar numa impressora 3D. Quando eu penso numa impressora LCD, o FEP ele é bem fácil de trocar, no sentido de eu consigo comprar barato ele e ali é um pouquinho trabalhoso no sentido de colocar, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. É literalmente você tirar todos os parafusos,
trocar o FEP, colocar um novo FEP e colocar todos os parafusos. O único problema é que são, assim, 25 parafusos, isso que é a parte trabalhosa. Quando eu troco, Danilo, a gente sempre fala, pessoal, para trocar quando o FEP ele começa a apresentar algum desgaste muito excessivo. Você vai ver que com o tempo o FEP ele vai ficando mais opaco, o FEP vai ficando mais riscado, mas ele ainda dá para ser utilizado. O problema é que você tem que trocar o FEP quando ele começa a aparecer relevos, ou seja, quando você passa a espátula, você sente que tem um certo degrau. Ou até mesmo quando ele ameaça furar, tá? A gente às vezes vê uma certa película ali, como se fosse uma transpiração, quer dizer que ele tá querendo rasgar, então tá na hora de trocar. Poxa, Danilo, mas me dá uma data, né? Quando eu troco? Olha, pessoal, eu falo nos meus cursos pra gente sempre se atentar em trocar o FEP de 3 em 3 meses, tá? Trocar o FEP aí 4 vezes, 3 vezes por ano, é bem interessante. Ah, Danilo, mas eu tenho meu FEP há mais de um ano e tá super bem feito lá, tá super bom lá. É o que eu falei pra vocês, depende muito da sua utilização. Por isso que, assim, é uma média que a gente traz. Se você usa uma vez por dia a impressora, se você usa uma vez a cada 3 dias, você vai trocar esse FEP uma vez por ano. Aqui no consultório eu só não coloquei pra imprimir ainda porque eu tinha que gravar o vídeo. Então a gente imprime todo santo dia. Por isso que de 3 em 3 meses, até muitas vezes antes de 3 meses, a gente acaba trocando esse FEP. Eu vou deixar o link para vocês aqui do FEP também, para que vocês possam comprar. Vocês têm que comprar para sua impressora, tá? Mas eu sempre compro pelo AliExpress e isso faz com que chegue rápido e é bem barato. Para vocês terem noção, dependendo da impressora, aquela ali é uma impressora um pouco maior, essa é uma impressora um pouco menor, mas ali eu pago em média de R$30, R$40 por FEP. Normalmente eu já compro uns 10 de uma vez e deixo guardado aqui. Quando eu falo dessa impressora, que é uma impressora DLP, ela não é tão fácil de trocar. Na verdade, é praticamente impossível você trocar esse FEP aqui no Brasil. Normalmente você tem que comprar outro tanque, porque quando esse FEP rasga, ele é um FEP que ele é colado num vidro. E se ele é colado num vidro, ele tem que ser feito a vácuo. E aí isso não é tão fácil de se fazer. Se eu não me engano, lá fora eles até fazem isso, porque tem máquinas próprias. Mas aqui no Brasil não se tem. Então normalmente quando rasga ou quebra esse FEP aqui, que é de vidro, você tem que trocar esse tanque a maioria das vezes. E só para finalizar o assunto de FEP, que eu acho que é o mais longo aqui do vídeo, FEP, pessoal, ele é sempre muito particular. Eu aqui várias vezes, mesmo com relevo, não tava com saco para trocar, tava imprimindo e tava imprimindo super bem, até que um dia ele rasgou e aí ele ficou com... tive que trocar de qualquer maneira porque ficava uma película ali no LCD e aí isso daí vai atrapalhar toda a minha impressão 3D. Então é muito particular. A gente sempre indica nos cursos, a gente sempre fala aí dos vídeos que vocês estão vendo nos cursos, mas é muito particular. Se você acha que não tem que trocar, não troque. Se você acha que tem que trocar, me mande uma pergunta que eu te ajudo. Mas se você acha que tem que trocar, melhor trocar. Um próximo ponto é o helicoidal da sua impressora 3D, que a gente fala pouco dele também, mas é o que é responsável pela precisão, muitas vezes, da impressão. O helicoidal é o parafuso que fica atrás, que quando ele parafusa, ele desce, e quando ele desparafusa, ele sobe. Então isso faz com que o seu eixo Z da impressora 3D seja estável. Vocês vão ver que tem alguns helicoidais, alguns eixos, que eles têm 2 guias e alguns que têm uma só. Isso faz com que dê estabilidade. Mas, como qualquer engrenagem, a gente sempre tem que cuidar dessa engrenagem. Aqui a gente passa pó de grafite nas impressoras 3D, nesses helicoidais, nessa engrenagem deles, a cada 6 meses ou até mesmo uma vez por ano. Isso faz com que melhore ali a lubrificação entre ele ficar parafusando e desparafusando. Eu não gosto de passar vaselina nem WD, eu acho que ele suja muito e a gente tá mexendo ali com a resina que muitas vezes é biocompatível, enfim. Eu tiro tudo, forro de papel e aí eu passo esse pó de grafite no helicoidal, no helicoidal da impressora 3D. Então uma dica para vocês, eu vou deixar aqui o pó de grafite que a gente compra no Mercado Livre como dica para vocês também. Terceiro ponto é: cuidem do LCD e do projetor de vocês. LCD e projetor, eles também podem quebrar. Na verdade, o que mais se quebra é o LCD. Tá? O que mais se desgasta com o tempo é o FEP e o LCD. Quando a gente fala de impressoras DLPs, pessoal, existe isso, mas é muito pouco. Pra vocês terem noção, o projetor dessa impressora aqui dura em torno de 15 anos. Esse daqui dura em torno de 2.000 horas. Vamos supor aqui que eu use pelo menos umas 10 horas por dia aqui no consultório, tá? Então, você fazendo as contas aí, meu LCD dura 200 dias, arredondando aí, tá? Então, é uma coisa que pelo menos uma vez por ano
ano, isso daqui já deve ser, sei lá, a 7ª impressora que a gente compra, porque ela tem uma manutenção maior. Tô falando que isso é bom ou que isso é ruim, tá? Tô falando que a gente paga o preço por ela, só que ela tem ali um desgaste maior também. Eu vou deixar o link para vocês de LCDs aqui dessas impressoras mais baratas, que você consegue trocar eles de uma maneira fácil ali. É só você desplugar da placa-mãe e plugar de novo. Isso faz com que a gente tenha uma longevidade maior. E uma dica bônus que eu não ia falar, mas eu lembrei aqui. Sempre cuidem do LCD de vocês, protegendo ele com papel contact transparente. Isso não vale para impressora de DLP, tá? Porque a DLP ela é um projetor, então ela tem uma certa distância focal, você não consegue calibrar ela, não existe isso. Então isso só se aplica às impressoras LCDs, ok? Só não vai fazer isso daqui nessa daqui não, porque vai dar merda. Então passa um contact ali e recalibra a sua impressora. Por quê? Se acontecer de rasgar o FEP, se cair resina sem querer e você não viu, e aí polimerizou tudo isso, você vai ver que você vai perder o LCD, tá? Já aconteceu comigo inúmeras vezes e ainda acontece. Por isso que a gente começou a colocar esse contact. A gente compra na Calunga, contact transparente, R$10, ele vem um papel gigantesco. E aí a gente usa a vida inteira, tá aqui guardado, a gente usa sempre, que suja ele, a gente tira ele e coloca um novo, porque aí protege o nosso LCD. Como o LCD não depende de uma distância focal, então a gente pode fazer isso. Então na DLP, nas impressoras da Sprint Ray, por exemplo, da Ray Gears, da Hunter, isso não pode ser feito, tá? Tome esse cuidado. E a quinta, na verdade, última coisa é que vocês sempre tentem limpar o LCD e a impressora de vocês com algum papel específico. Como assim, Danilo? Se eu limpar elas com álcool, o álcool você pode utilizar, porque o álcool ele limpa muito bem, ele tira muito bem resquícios de resina, até que a gente faz a lavagem, né, a lavagem após cura, pós-processamento, em álcool isopropílico ou 90%. Só que o problema é que o álcool ele resseca, e isso que resseca, ele vai ali projetando trincas no seu LCD ou no seu vidro, no seu projetor. Então eu indico para vocês comprarem esse paninho da Zeiss. Isso daqui é bem baratinho, tá? Usa só para isso, eu uso muito no meu óculos para não riscar, apesar de estar todo riscado já, mas eu uso bastante ele porque ele tem ele é um papel bem soft, ele é um papel bem fácil de você conseguir passar e não tem problema de você ressecar. Então compre ele e deixe só para sua impressora. Quando você for querer limpar o LCD, você passa esse daí. Também funciona paninho de microfibra com sprayzinho de óculos, isso ajuda muito. Só que o sprayzinho de óculos, dependendo se você for passar, por exemplo, numa impressora DLP, a impressora DLP ela tem um vidro que protege. Se você passa o spray direto nele, ele pode entrar essas gotículas ali por dentro e causar algum problema. Então se você for fazer isso, passa no pano e aí depois passa na impressora ali. Acho que tem uma grande ajuda também, mas esse paninho da Zeiss é bem legal, você compra uma caixinha, vem 100 e dura a vida inteira aí, tá bom? E aí, me conta se você já conhecia essas dicas sobre manutenção de impressoras 3D, né? Quando a gente compra um equipamento, principalmente um equipamento como esse, que a gente sabe que não é barato, a gente sempre vai investir, a gente sempre vai ter manutenções, pessoal, e é super importante para que você tenha uma boa precisão, uma boa qualidade e uma assertividade aí do que você está colocando para imprimir. Seja uma placa, seja uma guia, seja uma coroa, isso faz com que a gente tenha uma melhor eficiência da nossa máquina que a gente investiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!